Você arriscaria seu dinheiro em um ETF que até BlackRock e Fidelity evitaram? Ignorar esse movimento do mercado pode custar caro ou render lucros inesperados. O novo ETF de XRP promete abalar as criptomoedas nos Estados Unidos ainda nesta semana. De um lado, há entusiasmo. Finalmente, investidores americanos terão acesso ao XRP por meio de um fundo negociado em bolsa, um desejo antigo dos fãs da Ripple. Como destacou Nate Geraci, presidente da Nova Deals Wealth Management, esse lançamento é o teste definitivo para medir a demanda real por esse tipo de ativo. Mas o cenário é mais complexo do que parece. Enquanto gigantes como BlackRock e Fidelity lançaram ETFs de Bitcoin e até Solana optaram por ficar de fora do ETF de XRP. Isso acende um alerta imediato sobre o potencial de ganhos ou perdas e os riscos à reputação dos investidores. Além disso, esse ETF não segue o modelo tradicional aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ele utiliza uma estrutura regulatória alternativa, a chamada Lei de 40, funcionando sem aprovação explícita do órgão regulador, o que levanta dúvidas sérias sobre proteção ao investidor e os reais motivos desta escolha. Ignorar esses detalhes pode significar perder dinheiro em um hype passageiro, ou pior, deixar de aproveitar uma oportunidade histórica caso o ETF decole e grandes volumes entrem em jogo. Vamos desvendar os bastidores desse lançamento, entender por que ele virou o centro das atenções e, principalmente, o que está em jogo para quem pensa em investir. Agora, vamos analisar as origens desse ETF de XRP e o contexto regulatório que o diferencia dos outros fundos. Prepare-se para entender o que ninguém está te contando sobre esse lançamento. Se você pensa que já viu de tudo sobre ETFs de criptomoedas, prepare-se. Este ETF de XRP pode decidir se você vai surfar uma nova onda de lucros ou ser pego de surpresa por riscos ocultos. Ignorar os detalhes pode custar caro, tanto no bolso quanto na reputação como investidor. ETF, ou Fundo de Índice Negociado em Bolsa, permite que qualquer pessoa compre uma cota e tenha exposição ao ativo, sem precisar comprar diretamente a criptomoeda. Agora, o ETF de XRP prestes a ser lançado nos Estados Unidos pela parceria Hex Osprey é o primeiro do país a oferecer exposição direta e regulada ao XRP, a moeda digital associada à Ripple. Porque isso pode mudar o jogo para você. Até hoje, só existiam ETFs de futuros de XRP, que já ultrapassaram a impressionante marca de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão. A demanda institucional por esses produtos derivados já é gigantesca, o que mostra o tamanho do interesse. No Canadá, um ETF de XRP chegou a ultrapassar US$ 150 milhões canadenses em ativos, deixando claro que a busca global pelo token é real. Só que este ETF traz uma diferença que pode afetar diretamente seus ganhos ou perdas. Ao contrário dos ETFs spot tradicionais aprovados sob o chamado Ato de 33, ele opera pela estrutura do Ato de 40. Pode parecer só uma questão burocrática, mas na prática impacta a regulação, a transparência e até os riscos para quem investe. Nenhum ETF spot de Bitcoin ou Ethereum foi aprovado nos Estados Unidos por esse caminho alternativo. O fundo será composto principalmente por XRP, mas pode incluir outros ativos relacionados, para dar exposição ao preço. O problema é que o prospecto não detalha exatamente quais são esses ativos suplementares, o que representa um risco extra para quem não gosta de surpresas no investimento. Esse movimento é fruto de uma estratégia ousada da Osprey Funds junto com a Hex Shares, a mesma dupla que, meses atrás, lançou um ETF parecido para a Solana usando a mesma brecha regulatória. Estão apostando alto que essa estrutura alternativa pode abrir portas e desafiar os limites do sistema financeiro americano. Se der certo, você pode ganhar acesso a oportunidades antes restritas aos grandes players. O hype está no auge, e analistas como Nate Geraci, da Nova Deals Wealth Management, afirmam que esse lançamento será um teste de fogo para medir o apetite do mercado por ETFs de altcoins. Alguns acreditam que o fluxo de entrada pode superar até as previsões mais otimistas, mas o risco acompanha o potencial de retorno. Só que, atenção! Entender o contexto desse ETF é fundamental para não cair em armadilhas ou tomar decisões impulsivas que podem custar caro.
Oportunidades assim são raras, mas o mercado de cripto está cheio de surpresas e armadilhas. O fato de gigantes como BlackRock e Fidelity estarem de fora pode ser, para muitos, um aviso importante. Em resumo, estamos diante de um produto inovador, com potencial para abrir portas ou fechar oportunidades para quem não se preparar. Você pode ser um dos primeiros a aproveitar, ou um dos muitos a lamentar depois. O cenário é de oportunidade, mas também de riscos que poucos conseguem enxergar. Agora que você entende o que está em jogo, vamos detalhar como funciona esse ETF de XRP na prática. Descubra os detalhes que podem influenciar diretamente sua decisão de investir ou ficar de fora. Logo no início, há uma armadilha que pode custar caro. Por trás do brilho do lançamento, esconde-se uma série de riscos que podem tirar dinheiro do seu bolso se você não prestar atenção. Investir sem entender esses detalhes pode significar perder não só oportunidades, mas também parte do seu patrimônio. O primeiro ETF Spot de XRP nos Estados Unidos pode parecer um enorme avanço para quem busca exposição direta ao token, mas a estrutura foge do tradicional e esconde desafios. Em vez de seguir o modelo clássico da Lei de 33, esse fundo utiliza uma estratégia baseada na Lei de 40, aproveitando brechas regulatórias sem a aprovação definitiva da SEC. Isso coloca em jogo a solidez jurídica e os direitos do investidor em caso de disputas ou mudanças futuras no cenário regulatório. Isso coloca em jogo a solidez jurídica e os direitos do investidor em caso de disputas ou mudanças futuras no cenário regulatório. Já o risco de custódia é outro ponto que pode pesar no seu saldo final. O ETF opera com uma subsidiária nas Ilhas Cayman e tem permissão para investir em ETFs estrangeiros, criando uma teia complexa entre diferentes jurisdições. Isso deixa a rastreabilidade e a segurança dos ativos mais frágeis do que nos ETFs tradicionais, que normalmente mantêm a custódia nos Estados Unidos e seguem regras mais claras. A liquidez inicial pode ser um grande vilão para quem pensa em entrar ou sair rapidamente. Como se trata de um produto inédito, o volume negociado nos primeiros dias tende a ser baixo, aumentando o spread entre compra e venda. Se você precisar negociar rapidamente, pode acabar pagando caro ou até ficar sem liquidez suficiente para executar sua ordem. Outro detalhe que pode corroer seus ganhos são as taxas de administração mais altas do que o previsto. Estruturas híbridas como essa quase sempre agregam custos operacionais, principalmente ao envolver subsidiárias estrangeiras e múltiplos intermediários. O valor final que sai do seu bolso pode ser bem maior do que em um ETF tradicional de ações ou outros criptoativos, reduzindo a rentabilidade esperada. Não podemos esquecer do risco de diluição da exposição. Apenas 80% dos ativos do fundo serão realmente XRP, ou produtos diretamente ligados ao token. Os outros 20% podem ser destinados a ativos não especificados, o que diminui o alinhamento entre o desempenho do ETF e o preço real do XRP. Na prática, isso pode decepcionar quem busca exposição pura ao ativo e impactar negativamente os resultados esperados. A ausência dos grandes tubarões de Wall Street, como BlackRock e Fidelity, é um alerta explícito. Se esses gigantes ficaram de fora, é porque a estrutura do ETF ainda gera desconfiança entre os investidores institucionais. Mesmo com todo o hype, a cautela dos maiores players mostra que os riscos jurídicos e operacionais ainda pesam muito nesse lançamento. O investidor comum, animado com a ideia de finalmente acessar o mercado de ETFs de XRP, pode ver parte dos seus ganhos evaporar em taxas, spreads e custos não previstos, além dos riscos de custódia pouco transparentes. Diferente dos ETFs tradicionais, aqui a volatilidade não está apenas no preço do ativo, mas também nas regras e na própria estrutura do produto. Agora que você sabe o que realmente está em jogo, quais caminhos restam para quem quer investir com segurança? A seguir, vamos desvendar as alternativas e possíveis consequências de cada escolha. Vamos analisar as estratégias que podem proteger seu capital e mostrar o que pode acontecer com quem ignora esses detalhes. Fique atento para não cometer erros caros. Você já pensou em como o seu dinheiro e até sua reputação podem estar em jogo com o novo ETF de XRP? Entender o que está por trás desse lançamento pode ser a diferença entre aproveitar uma oportunidade histórica ou cair em uma armadilha que pode custar caro. Se o ETF de XRP for um sucesso,
o impacto pode ser imediato, como aconteceu no Canadá, onde o ETF de XRP superou 150 milhões de dólares canadenses em ativos em poucos dias devido às taxas iniciais quase nulas. Grandes gestoras dos Estados Unidos podem se sentir pressionadas a correr para lançar seus próprios ETFs, não apenas de XRP, mas de outras altcoins também. Segundo o Cointelegraph, esse pode ser só o pontapé inicial para uma nova onda de produtos de cripto negociados em bolsa, o que pode abrir portas para lucros antes inacessíveis e mudar o cenário de investimentos. O grande diferencial é que o ETF da Rex Osprey usa a estrutura regulatória do chamado 40 Act, uma brecha que permite a oferta do produto sem o tradicional aval explícito da SEC. Se esse modelo funcionar, pode destravar ETFs ainda mais tradicionais baseados no 33 Act, estabelecendo um precedente perigoso ou revolucionário para futuras aprovações e, potencialmente, alterando todas as regras do jogo no mercado americano, como analisa o Coinpedia. Na prática, a aprovação desse ETF coloca o XRP mais próximo do coração de Wall Street, e para quem investir cedo, pode significar ganhos exponenciais, mas também riscos ainda maiores. Como destacou Nate Gerassi, presidente da Nova Deals Wealth Management, esse lançamento é um teste de fogo para medir o apetite institucional por ativos de risco alternativos. Se o volume disparar, veremos um efeito dominó. Novos ETFs de altcoins podem surgir, e fundos tradicionais podem finalmente investir em tokens considerados polêmicos ou arriscados. Uma oportunidade única, mas que exige cautela. Só que o impacto vai muito além dos investidores institucionais. Para você, o preço do XRP pode explodir, como previu o CoinCentral, caso a procura seja forte. Mas a volatilidade extrema é praticamente garantida. Diferente dos ETFs de Bitcoin, que já passaram por ciclos de euforia e medo, o XRP ainda carrega o peso de processos judiciais em andamento e uma base de investidores altamente volátil. E não esqueça, a clareza jurídica total sobre o XRP só deve chegar em 2026, após a conclusão dos litígios entre Ripple e SEC, conforme aponta a Invest.com. Agora, se o ETF decepcionar e não atrair investidores, a queda pode ser brusca. Desvalorização do ativo, perda de credibilidade do produto e retrocesso nas propostas para outras criptos. Quem apostou cedo pode amargar perdas financeiras, desperdício de tempo e ainda ver sua estratégia ser questionada publicamente, um risco que poucos querem correr. E existem perigos pouco discutidos. O modelo híbrido desse ETF, que envolve subsidiárias em Cayman e exposição a ativos estrangeiros, pode gerar taxas inesperadas e riscos de custódia, um alerta crucial para quem só pensa no potencial de valorização e esquece o lado sombrio das operações internacionais. Ou seja, estamos diante de um cenário repleto de oportunidades e ameaças concretas. Entrar cedo pode ser lucrativo, mas o risco de perder dinheiro, tempo e até reputação é real, principalmente para quem ignora as nuances regulatórias e os detalhes desse novo produto. Agora que você já sabe o que está em jogo, como separar o hype dos fatos antes de tomar qualquer decisão? No próximo bloco, vamos analisar sinais concretos para identificar se o ETF de XRP vale mesmo o risco. Quer evitar perder dinheiro ou reputação ao investir em ETFs de cripto? Um deslize aqui pode custar caro e transformar um sonho de lucro rápido em um prejuízo que vai pesar no seu bolso. Antes de investir, não se prenda ao hype das manchetes. Vá além do entusiasmo do primeiro ETF de XRP e investigue a fundo. Analise as taxas de administração, entenda a estrutura regulatória, neste caso, o chamado 40 Act, diferente do tradicional 33 Act, e descubra exatamente quais ativos compõem o fundo. Muitas vezes, parte do patrimônio é alocado em subsidiárias estrangeiras, o que pode adicionar riscos de custódia e camadas extras de complexidade regulatória. Não se deixe seduzir pela promessa direta ao XRP. Pergunte-se, que outros ativos podem estar ali dentro? Até 80% do patrimônio pode ser XRP ou ativos correlacionados, mas o restante raramente é transparente. Sempre confira o volume negociado e a liquidez nos primeiros dias. Se esses números forem baixos, você pode enfrentar spreads maiores e dificuldades para entrar ou sair sem perdas inesperadas. Fique atento às taxas totais.
Estruturas híbridas costumam embutir custos mais altos do que muitos ETFs tradicionais, e, segundo reportagens recentes, a soma dessas taxas pode corroer uma parte significativa do retorno esperado. Diversificação é essencial. Nunca coloque dinheiro que não pode perder em produtos novos ou pouco testados. Especialistas consultados pelo U2Day recomendam cautela redobrada, já que o comportamento do mercado nos primeiros meses tende a ser imprevisível. Busque sempre informações em fontes independentes. Não siga apenas o entusiasmo de influenciadores ou do Twitter. Vale lembrar, o lançamento do ETF de XRP está sendo visto como um teste real de demanda. E até gigantes como BlackRock e Fidelity, por enquanto, ficaram de fora dessa aposta. Ignorar essas práticas pode custar caro, deixando você vulnerável a promessas vazias e riscos desnecessários. Quem não pesquisa ou entra sem entender os detalhes pode se arrepender amargamente. Para finalizar, um lembrete direto. Quem se informa e entende os bastidores dificilmente será pego de surpresa. Agora que você já sabe como evitar armadilhas e proteger seu patrimônio, vamos analisar o que pode acontecer nos próximos meses após esse lançamento. O cenário pode mudar rápido e estar preparado faz toda a diferença. Se você acha que seguir o hype é inofensivo, pense de novo. Investir sem entender pode custar caro e não só no bolso. Aqui, o risco é perder dinheiro de verdade e até sua credibilidade como investidor. O primeiro ETF Spot de XRP nos Estados Unidos não representa só um marco histórico para criptomoedas. É um verdadeiro teste para você que busca oportunidades com potencial real. Nate Geraci, presidente da Nova Deals Wealth Management, alertou: este ETF vai ser o termômetro definitivo da demanda. Lembre-se, só os ETFs futuros de XRP já movimentaram mais de US$ 1 bilhão, elevando o apetite do mercado e junto a pressão para acertos ou grandes perdas. Mas o XRPR estreia sobre a 40 Act, uma regulação menos clara do que o tradicional 33 Act. Isso pode significar menos proteção, regras mais flexíveis e riscos extras de custódia ou taxas escondidas, sem o aval direto da SEC. Decidir sem avaliar só porque todo mundo está entrando é uma armadilha. Você pode perder dinheiro, desperdiçar boas chances ou prejudicar sua reputação. Antes de investir em qualquer ETF, principalmente um tão novo quanto o de XRP, faça sua própria análise crítica. Só assim você ganha de verdade, entendendo exatamente onde seu dinheiro está sendo colocado. Agora, se você quer saber como analisar ETFs de forma segura e prática, confira nosso próximo vídeo. Lá, vou mostrar os critérios essenciais para separar oportunidades reais de armadilhas do mercado.